A paz do Senhor, meus caros irmãos, a paz do Senhor, Marco Júnior, João Felipe e Douglas Nilson. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pai do Pai, Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor a todos. Estamos juntos mais uma vez. Amém. Esse é o nosso EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do Rio Grande do Norte, nas pessoas do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e do nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo. Estamos aqui com a lição de jovens, terceiro trimestre de 2024. Olha a capa aqui, ó. Olha a capa na cova dos leões. E hoje, lição de número 8. Graças a Deus, né? Que estamos juntos até agora. E você que não se inscreveu, que ainda não compartilhou, que não comentou nenhum vídeo que sequer, compartilhe, passe para os seus amigos, até mesmo para os alunos. Qual é o problema? Nenhum problema. Estamos aqui para aprender juntos a palavra de Deus e a lição de hoje promete. É algo muito atual, é algo que está muito ligado às dificuldades da juventude nos dias odiernos, né? Marco Júnior, você que é advogado, dias odiernos, né? Os dias de hoje. É Aí, verdade, com certeza. São olha, coisas que a gente está visualizando, né? isso, São coisas agora, que a gente hoje, está visualizando dia após dia. só bater os olhos nas redes sociais, na televisão, nos esportes, nas escolas, no trabalho, que a gente vai ver situações como essa que estes jovens enfrentaram. Então, é uma lição extremamente atual. Tem como título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. E aí a gente tem o texto do livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, alguns versículos. É aquela passagem bem conhecida, caro professor, que temos as inscrições na parede. Muito bem. Eu tenho aqui uma introdução que mostra que não estamos mais no reinado de Nabucodonosor, já se passaram anos e anos e anos e anos. Daniel não é mais um jovem, Daniel já é agora um senhor, e ele manteve a firmeza na fé, a sua identidade. E agora estamos aqui, citado na palavra de Deus, Belsazar, em algumas versões Beltesazar, né, com T. E ele era o quê? Ele era filho, né, de Nabonido, genro de Nabucodonosor. Estamos aí já bastante tempo na frente, já na iminência de termos o fim do reinado babilônico e a transição para o reinado medo-persa, os Medo, velho. medos e persas. Não é isso mesmo, meu querido Nilcinho? Banquete de Belsazar e o hedonismo. Me disseram aqui que você era craque nessa palavra, hedonismo. É verdade? Pai do Senhor, queridos, não sou craque, mas é uma palavra tão comum em nosso meio, né? Nós que lidamos com jovens e uma geração, de uma forma geral, que, e diante de um apelo contínuo da sociedade, o hedonismo ele é cada vez mais presente, inclusive no nosso contexto cristão. Ou seja, o viver pelo prazer como propósito de vida. Quem é que nunca ouviu falar, através das mídias sociais, livros, ou documentário, da busca pelo prazer, de você ter prazer e fazer aquilo que lhe dá prazer, e esquecem que essa busca, de certa forma, tem um aspecto idolátrico, né? Não que nós não possamos ter prazer, nós podemos ter prazer em muitas coisas que de forma lícita, mas o problema do hedonismo é que o prazer ele passa a ser o centro, ele passa a ser o fio condutor, e eu vou conduzindo minha vida em coisas que gera
autossatisfação, né? Que me proporciona prazer independente das consequências. Então, o hedonismo é um termo não muito comum no sentido da palavra, mas muito presente em nossos dias atuais. A gente tem uma palavrinha que nos mostra o prazer, eu diria, o prazer desenfreado, né? O prazer sem controle. E que hoje já se usa um outro termo, viu, Nilson, você falando sobre hedonismo, um outro termo que é excesso, né, de dopamina, né, ou descarga dopaminérgica. É o excesso deste neurotransmissor no cérebro das pessoas. E há já um efeito sendo estudado pela ciência a respeito dos efeitos danosos disso no corpo da pessoa e até mesmo no seu desempenho escolar, no seu desempenho social, e está muito ligado ao que vemos aqui na história. Havia, inclusive, segundo os historiadores, um desdém de Belsazar em relação ao contexto, né? Sim. Dizem que já havia um cerco do reino Medo-Persa e ele desdenhou e festejou como se Babilônia fosse indestrutível. Então, a descarga de dopamina, de prazer, cegava, literalmente cegava aquelas pessoas, e é o que a gente observa nos dias de hoje, né, meu professor João Felipe? À medida que eu falava de dopamina, você balançou tanto o pescoço aqui, que eu digo, calma, que o homem vai dar um jeito no pescoço. Diga aí o que você tem para nos dizer. Olha, essa questão da dopamina, como nosso irmão Raniel estava dizendo, isso é uma coisa muito séria, que ela, criada por Deus no nosso organismo, ela é o neurotransmissor, o principal neurotransmissor relacionado ao prazer ou à recompensa. Tudo aquilo que nos faz bem, aquilo dali, nós somos recompensados com essa dopamina, e aquilo dali faz com que o nosso cérebro sofra diversas alterações relacionadas àquele contexto. O problema é que dopamina também é uma coisa extremamente viciante. E as pessoas que têm dificuldade de sair de certos vícios também está relacionado com a quantidade de dopamina que é liberada. Isso é uma coisa tão séria, está sendo estudado de forma que até em cães, aquele ato de você jogar a bolinha para ele e ele liberar ali uma descarga de dopamina muito grande e de serotonina, ao ponto de, ao longo do tempo, ele começar a sofrer degeneração em áreas do seu cérebro relacionados a alguns sentidos, a questão motora dele. E no ser humano, o ser humano acontece da mesma forma. Então, veja como essa palavra aqui Raniel trouxe da questão de entorpeceu eles. O cerco da Babilônia não foi uma coisa de um dia, né? A gente lê o texto ali do capítulo 5 e acha que foi rápido, mas não foi. O Império Medo-Persa cercou a cidade da Babilônia e, assim, foi o cerco. Os caras desviaram até o rio de dentro da cidade para não abastecer mais a cidade dali com aquela água que vinha ali do rio. E interessante que simplesmente Belsazar está lá, não só praticando o hedonismo, a questão de se entorpecendo com os prazeres, não necessariamente precisava de uma droga, o fato dele estar ali naquele prazer desenfreado já era suficiente para entorpecê-los. E não só isso, mas levou uma coisa que foi o estopim para a queda dele, que foi profanar as coisas de Deus. E aí não teve mais como ele fugir disso. A palavra fala, capítulo 5, versículo 22, que Belsazar não se humilhou, mesmo sabendo de tudo isso. E no versículo anterior, 21, cita justamente o que havia acontecido, capítulo 4, versículo 33, de Nabucodonosor passar a viver como um animal, comendo capim. E ele vendo tudo isso e a sua recuperação, depois Nabucodonosor
ele dá louvores a Deus. É uma história que ficou conhecida dentro da Babilônia. Então ele sabia disso e ainda assim, e mesmo com o cerco, mesmo com os utensílios sagrados, ele foi cometendo uma série de absurdos na sua festinha, que não era nada pequena e nada modesta. Então, era um bacanal, como a gente fala aqui, né? E ele colocou os utensílios sagrados, como o João falou, né, João? E a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 5, que os dedos como da mão de um homem apareceram por defronte do castiçal. Observe que o castiçal era aquele elemento que tinham as velas, né? 7 partes, né? Ouro batido e tal. A E de menorá. frente ao castiçal, né? Que é a famosa menorá, né? E ele vê aquilo, ele se atemoriza, chega, as pernas ficam moles, né? Então, não foi por falta de aviso, não foi por falta de homens de referência como Daniel, seus amigos, que ainda estavam lá e que me chama a atenção, foram lembrados. Você, professor, você que é crente verdadeiro, já prestou atenção que quando o negócio aperta, você é o primeiro a ser lembrado. Você às vezes é humilhado no seu trabalho, você é chamado de louco, de desequilibrado, de carola, de religioso. E quando o negócio aperta, chama o crente para orar, que o negócio agora apertou, né, Marco Júnior? A gente assim que é assembleano raiz, é assim que você fala, né? Assembleano É raiz. verdade. Puro Aí sangue, como quando diz o pastor Marquinhos. puro sangue, nosso pastor diz isso, puro sangue. Aí quando o negócio aperta, chama o crente. Quem é o crente? Eles não chamam pelo nome babilônico, chamam pelo nome judeu. Chama Daniel, né, Marco Júnior? É verdade. E assim, você falou algo muito interessante aí. Essa festa que Belsazar estava promovendo, ela coroava o prazer excessivo, como nosso irmão Nilson já falou. Ela coroava o desrespeito à história, como nosso irmão João e o irmão Raniel falaram. E ela exaltava os caprichos de um jovem que não tinha o temor de Deus e nem tinha visto, ou pelo menos não quis dar ouvidos nem olhos ao exemplo do que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, louvar a si mesmo foi o que Belsazar decidiu fazer. Louvar o próprio reino da Babilônia foi o que Belsazar decidiu fazer. E o que ele fez foi apenas pegar os utensílios santos da casa do Senhor. Isso dá para você fazer um link, professor, com o santo e com o profano, que são coisas que não se misturam. Não há mistura do santo com o profano. Enquanto o hedonismo é a busca excessiva pelo prazer, aqueles utensílios dentro da casa do Senhor significam que a presença do Senhor é simbolizada através daquilo, mas não necessariamente a presença do Senhor está naquele lugar. Perceba que um momento só Deus decide dar um aviso ao rei, mas a revelação não vem para quem está dentro daquela casa, vem para quem está fora. A presença de Deus vem com o nosso querido profeta Daniel. De toda forma, não se pode misturar o santo com o profano. Não se pode dar asas ao prazer pessoal, aos desejos da carne, para impressionar qualquer pessoa que seja. É importante preservar o temor ao Senhor, que disse bem Salomão, que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E onde não há temor do Senhor, vamos ver e presenciar ações como essa de um jovem como Belsazar, que enfrentou tudo o que ele queria enfrentar sem avaliar as consequências. Anel, ainda nesse ponto do excesso de prazer, há um ponto que precisamos considerar e nós, professores, junto aos nossos alunos, porque é, eles vivem processos de transição, mas é importante destacar que o excesso do prazer, ele é um espiral descendente, porque se você está buscando viver o prazer em excesso, você sempre está buscando algo mais. Ou seja, aquilo que me dá prazer em determinada área hoje, em um aspecto hedonista, amanhã eu vou querer ter um nível mais elevado. Ou seja, E eu, isso, eu isso é a tolerância, né, Nilcinho? sim. O nível de tolerância é Neuromodulação. alterado, é uma modulação na Você tolerância. vai querer evoluir, Neuromodulação. vai Então, querer evoluir sempre. dentro daquilo. E já existem pesquisas que diz que pessoas chegam ao ponto que o prazer já não satisfaz. Você já, digamos assim, já provou todas as formas de prazer que estão disponíveis, inclusive as pecaminosas, mas você continua com vazios internos, porque o hedonismo, ele assume uma posição de um Deus que ele não pode ser. Vamos lembrar que Salomão escreveu sobre isso. Ele, por ter sido rico e marido de muitas mulheres e com muitas concubinas, quando ele está escrevendo, né, o livro de Eclesiastes, ele fala sobre o prazer lá no finalzinho, e ele chega a essa conclusão: olha, eu tentei de tudo, né? Eu fiz o que a minha alma pediu, mas eu cheguei a uma conclusão, né? O que tem se ouvido, né? Eclesiastes 12, versículo 3, tudo tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele vem justamente falando sobre os excessos que ele cometeu. Inclusive, a palavra de Deus não esconde os absurdos, os deuses estranhos que ele chegou a adorar, seguindo o costume das suas mulheres, né, que eram de outras nações, e ele expõe tudo isso e diz: olha, eu fui por esse caminho e eu já vi que não é bom. A Bíblia também fala, está na primeira parte da lição, e cita Gálatas capítulo 5, que fala que, pelo menos no Gálatas 5, versículo 16, né, andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Aí ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, tudo que estava na festa lá, né? Tudo que estava na festa lá. Basicamente. Idolatria, né? Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ou seja, o prazer de suas várias formas. A gente também tem Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vai aí, Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e tal. Então, a gente poderia ler vários versículos sobre isso, mas a palavra de Deus alertando sobre as obras infrutuosas da carne. E perceba que ele faz um paralelo em Gálatas 5 com o fruto do Espírito. A obra da carne é aquilo que a carne sabe fazer e está pronta para fazer a qualquer instante.
Mas o espírito precisa ser cultivado, plantado, germinado, crescido, aguado, para que gere fruto. Perceba que há uma evolução em contraste com o que Nilcinho falou, que é o afundamento. Um afunda e desce a níveis cada vez mais preocupantes, o outro vai para cima como uma árvore que cresce e que dá fruto, e que precisa ser amadurecido, cultivado, que é justamente a ação do Espírito Santo, ou seja, o oposto da carne. Então, nessa Daniel, primeira parte da lição, Paulo fala dessa questão também a Timóteo, tratando sobre esses dias, como você já falou em Gálatas, em Coríntios, e ele fala a Timóteo também, como sendo tempos trabalhosos. Na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele fala, é, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu quero destacar aqui o versículo de número 4. Dentre tantos adjetivos que ele dá para as pessoas que vão surgir nesse tempo, ele fala traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha que coisa triste me, per, de se ler, mas ao me, mesmo tempo serve de aviso e para todos nós. me permita dizer, Marco Júnior, amigo, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Notem que ele está falando para pretensos amigos de Deus. Isso. Ele não tá falando para não crentes. Ele está falando para aqueles que são conhecidos como amigos de Deus, ou seja, membros da igreja. Membros da própria igreja. Então ele está dizendo mais amigo, não é que é inimigo de Deus. Não está se referindo aos inimigos de Deus. Ele está se referindo a amigos de Deus. Mas ele está dizendo, eles são amigos de Deus, aspas, mas eles são mais amigos dos prazeres. Então isso é um alerta para a igreja, tá certo? E aqui na lição, ainda na primeira parte também, ele cita estímulos de alta recompensa, de alta dopamina, e coisas que não existiam no tempo de Belsazar, mas que existem hoje. Leia-se, né? Drogas ilícitas, jogos. Tá na moda agora um tal de jogos de azar, o jogo do tigrinho, os bets da vida, né? E isso é jogo de azar, isso é Verdade. tentar a sorte, e pessoas estão se viciando nestes negócios, tá? Jogos de computador, redes sociais, e os crentes, os amigos de Deus, muitas vezes alegam não ter tempo de buscá-lo, de ler a sua palavra, de orar, mas passam horas nas redes sociais, passam horas nos jogos, né, nas brincadeiras, e há coisas listas e coisas ilícitas. Mas Paulo escrevendo aos Coríntios, ainda no capítulo 6, ele diz, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, mesmo diante de coisas lícitas, ou seja, permitidas, eu posso entrar num loop de descarga dopaminérgica, de problemas ligados à alta recompensa, dopamina, aquilo que João falou, aquilo que Nilcinho falou, aquilo que Marquinhos falou. Então, abra o olho do seu aluno. Ele pode estar sendo esta pessoa que nós Daniel, estamos lendo aqui na deixa eu lição. Diga, só Nilson. fazer mais uma observação, é, que dentro dessa questão do hedonismo pode existir uma seletividade. Porque se hedonismo é algo que me dá prazer, então o que me dá prazer é o que eu vou buscar. Então, em contrapartida, algo que não me dá prazer, eu não quero. Só que nós, diante da sociedade que nós vivemos, que você tem responsabilidade, muitas vezes um jovem pode focar nos seus prazeres carnais, e como você disse, e os prazeres ou as necessidades que ele tem, ele simplesmente dizer, isso não me dá prazer, eu não vou fazer. Só que nós não temos essa liberdade para
fazer essa seletividade, essa escolha. Eu não quero isso, o que me dá prazer é isso, então eu vou fazer isso. Isso, de certa forma, é uma deseducação que vai ter uma consequência. Rapaz, você falou em prazer agora, eu me lembrei de uma coisa. Rapaz, a Bíblia é perfeita. 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, eh, a gente está tratando dessa palavra, desse termo, né? Prazer, e o apóstolo Paulo vem aos Coríntios e diz assim, olha, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo estava dizendo que a satisfação dele, o prazer dele, estava naquilo que foi lhe dito no versículo 9. A minha graça te basta. Cristo é a satisfação de Paulo. Olha só, tem uma frase de um pensador chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, que ele diz assim: você só é livre quando faz o que não quer. Isso não é um contrassenso, né? Porque o que as pessoas dizem é o contrário. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. E ele diz, Immanuel Kant, de uma forma muito sábia, ele diz: não, você só é livre quando faz justamente o que não quer, porque você teve a capacidade de dizer não para os seus próprios desejos. Aí sim, você é livre. Então, isso é justamente o que o mundo fala, ao contrário, você existe para ser feliz, faça o que o seu coração manda. Gente, assinado Satanás, né? Porque isso não é o que nos ensina a palavra de Deus, né? A segunda parte Nada da é errado se lição te faz bem. nada errado se te faz bem. O que é bonito é para se mostrar. E assim vai, Satanás assinando vários, né? Tem nada a Epitáfios. ver. Ei, Marquinho, Satanás assinando vários epitáfios, né? Se é que você me Com entende. certeza. Então, na segunda parte da lição, a gente tem o famoso enigma na parede. A gente tem como que uma mão, como que não era uma mão de um homem. Como que? Porque se assemelhava e ele viu escrevendo por trás da menorá, né, do castiçal, escrevendo na parede, aquilo apavora todo mundo e causa aquele burburinho, acabou a festa, né? E eu acho que o mais interessante é que assim que aquilo foi escrito, o, o juízo de Deus veio imediatamente. Perceba que Deus tem misericórdia e a sua misericórdia é como uma medida que enche. Há uma expressão bíblica que diz assim: por que o povo de Deus não entrou logo na terra prometida? Porque está escrito assim: porque Deus esperou a medida dos amorreus, né? Então, existe uma medida a partir do qual Deus toma providências. E ali já havia entornado por completo a medida da paciência de Deus e a justiça veio imediatamente. Por que eu digo isso? Porque há situações na vida que a gente faz o que não deve, cede aos caprichos dos desejos e nada acontece, Nilcinho. Ora, não aconteceu nada hoje, Deus não desaprovou o que eu fiz. É exagero do pastor, é exagero do regente do conjunto. Então, amanhã eu faço de novo. Nada acontece. Não tem nada demais, não aconteceu nada, né? Eu digo, você está querendo que a justiça de Deus venha? Se nós estamos vivendo na graça, Deus estipulou novos padrões de execução da justiça. Ele não mudou o padrão de santidade, mas a execução da justiça, né? É como se Deus dissesse assim: eu estou dando tempo para vocês se arrependerem. Mas não quer dizer que eu baixei o meu padrão de santidade, né? Não é isso, Nilcinho? Isso mesmo. E é perigoso, né? Quando o homem quer, de certa forma, medir forças com Deus, né? O que você está falando é meio que uma espécie de querer medir forças. Ah, eu estou fazendo, estou pecando, estou levando uma vida um pouco assim,
mais frouxa, mas Deus está me usando, Deus está me dando oportunidades, Deus está me honrando, está me apresentando, então está tudo bem. Isso, Nós isso, Nilcinho. usamos, nós usamos Fale isso como mais, parâmetro. fale mais sobre isso, meu servo. Nós Usado agora. usamos isso como parâmetro. Só que, assim, são coisas distintas. São coisas distintas, né? A minha vida com Deus não me impede de repente, Deus me usar, mesmo eu não estando em uma vida tão linear, porque se eu estiver pregando a palavra, se eu estiver buscando fazer, e a graça do Senhor, não sou eu, porque se fôssemos nós, quantas vezes nós queremos resolver de forma imediata um problema que nós vemos ali crasso. Mas aí Deus, como o Raniel falou, Deus ele vai trazendo uma medida de misericórdia. Mas só que tudo tem um limite. E quando chega ao limite, acontece o que aconteceu no texto bíblico, que isso serve de alerta para nós. Provavelmente, ninguém vai mais ter uma experiência como esse homem teve de uma mão estar ali, um símbolo de uma mão escrevendo na parede, mas a experiência dele é temerosa para cada um de nós. Imagina você imaginar, pensar, né? Você se transpor para aquele local, uma festa, todo mundo alegre, e de repente tudo para. Algo aconteceu errado, algo fugiu do controle. O que é isso que está acontecendo? De É, certa forma, como um filme de terror, né? isso Você, está em Mateus você capítulo 7, percebe, né? Mateus sete você, vinte e dois, Marquinhos, rapidinho. Ele diz, tá, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e ele vai dizer, eu diria, né, um grande pregador disse, a frase mais dura que alguém pode ouvir é, nunca vos conheci. E é dentro disso que o Nilcinho estava falando, e já pensou ouvir isso? Misericórdia. Mas diga, Marquinhos. você percebe que a revelação de Deus ocorre em um ambiente profano, porque, na verdade, o compromisso de Deus é com a sua palavra, é com aquilo que ele quer executar. Então, o enigma na parede, a forma como Deus se apresenta, por mais que seja uma forma de juízo, mas é algo que se manifesta para que todos vejam e presenciem a ação do Senhor. Aí o que me causa bem interesse em falar também, a respeito até do que o irmão Nilson estava falando aqui há pouco, é que o compromisso de Deus não está com muito com o pregador no sentido da igreja, porque a palavra dele é perfeita. Então, o compromisso dele é com a palavra dele para que seja pregada. A vida do pregador é uma coisa que diz respeito ao pregador junto a Deus. O pregador é quem tem que se cuidar, o pregador ou cantor que seja, o ministrante, não sei, palestrante, ele tem que estar consagrado pessoalmente, porque não é a vida dele que vai responder o que a palavra diz. É a Interessante, palavra que Marquinhos. vai, Você, é a você palavra que falou vai aí, responder, é a palavra que vai responder que tipo de vida ele leva. E é isso que Deus vai usar de parâmetro, Jesus vai usar de parâmetro lá no fim de todas as coisas. É se a vida daquele que ministrava, daquele que cantava, daquele que pregava, está alinhado com aquilo que ele falava, está alinhado com o que está escrito. Tudo é questão de alinhamento. E isso é o que a palavra de Deus nos exige para que cheguemos lá no fim e como Raniel estava falando aqui, a gente não escute de Jesus, nunca vos conheci. É importante a gente trazer para as nossas vidas, e você, professor, fale isso, exorte os jovens nesse sentido, trazer o cumprimento da palavra, não apenas o proferir, mas o cumprir da palavra na sua própria vida. você falou aí que a manifestação ocorreu num ambiente profano, né? E quando Deus quer, ele fala mesmo. Mas existe um detalhe aí. Houve uma manifestação que a gente chama de teofania, é uma Isso. manifestação. Uma outra palavra que não tem na Bíblia, mas também é usada, é a Shekinah, é quando a glória, há uma manifestação visível da glória de Deus, né? Então, eles viram a mão,
viram a escrita, mas interpretar que é bom, ó, não. Chama o crente, chama o crente. Então, quando o sobrenatural de Deus acontece, só quem está ligado com o céu consegue interpretar, entender, captar a mensagem que o Senhor tem. Então, você, professor, faça jejum, ore, se consagre, não pense você, não pensemos nós que uma aula de escola bíblica dominical é simples, porque às vezes o assunto é conhecido, os textos são conhecidos. Professor, isso é uma batalha espiritual muito séria. Então, consagre-se ao Senhor. Peça que o Espírito Santo toque no coração dos jovens. Chamaram o crente, vem Daniel, interpreta aqui que ninguém está entendendo mais nada. A Bíblia diz que o medo do rei era tão grande que os joelhos batiam um no outro, pá, 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 se Aqui tremendo, nem duas todinho varas verdes. suando, duas varas verdes, né? Chamam Daniel e ele interpreta, e aí vem um asterisco maravilhoso nessa lição. Temos Daniel e os seus amigos perseverando até o fim. Anos e anos se passaram, ele agora já era um idoso, mas continuava sendo uma referência de fidelidade. Chamaram o crente, o velhinho lá, aquele doidinho lá que desafiou Nabucodonosor, né, com seus amigos, e agora não era mais o nome babilônico. Não, já viu que tentaram mudar a identidade dele, tentaram colocar os costumes babilônicos nele, mas não teve jeito. É Daniel, o hebreu, chama ele lá. E aí ele interpreta, né, João Felipe, e traz a mensagem de juízo de Deus para aquele povo que estava lá, né? E pense numa mensagem dura, viu? Porque condizente com aquilo que estava acontecendo, né? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, Belsazar não estava nem aí para o contexto das coisas. E quando você para de olhar para as coisas que estão ao seu redor, você fica despercebido, rapaz, corre um perigo gigantesco de você fazer coisas que não estão dentro do alinhamento daquilo que Deus quer para você. E ele, como era uma pessoa que não ligava muito também para os costumes do povo de Deus. Você vê aí, depois que Daniel é chamado, vamos lembrar, como o nosso irmão Daniel falou, que ele já era mais idoso. Então, as gerações que nasceram na Babilônia não tinham fortemente em si aqueles costumes judaicos. Porque pense comigo, que idioma foi que foi escrito as coisas na parede? A Bíblia não nos fala, mas de uma coisa a gente é garantido, que Daniel sabia. Se era o idioma é, hebreu, se era o hebraico, talvez muitos dos que estavam ali, dos sábios e tudo mais, e o pessoal que nasceu na Babilônia também não fosse conseguir interpretar. Por quê? Porque era uma coisa que deixaram para trás. Mas Daniel e seus amigos, mesmo já ali anciãos, eles perseveravam mantendo a sua cultura, a sua fé, a sua forma de viver os seus princípios naquilo que o Deus Altíssimo falava. E quando nós vemos aí no versículo 25 e diante, a gente vê o que significa essas palavras. Mene, que significa contou, e entenda que essa palavra contou, Daniel até traz um contexto para essa palavra, ele dizendo aqui que contou Deus o teu reino e o acabou. É na questão de que Deus pôs limite. Se uma coisa ela é passível de contagem, se ela é contada, quer dizer que ela é limitada. Eu tenho um início, eu tenho um meio, eu tenho um fim. Eu consigo colocar limite, eu consigo contar. Então, Deus, ele contou naquele momento ali, ele pôs um limite final ao que estava acontecendo ali naquela situação, nas mãos de Belsazar. E a segunda palavra, tekel. Tekel significa pesar, pesar. E ele traz aqui a analogia de uma balança, que era um costume que eles tinham muito já naquela época
de usar balanças para transações comerciais, mas também dentro da cultura deles e até da cultura até dos egípcios, a gente vê momentos ali que as pessoas elas tinham as suas obras pesadas para saber se elas mereciam ou não um fim digno. E nesse momento aqui, quando a gente vê Daniel explicando que ele foi pesado e foi achado em falta, ele está dizendo que, ó, Deus colocou do lado os princípios, do outro lado ele colocou você, o seu coração. E ele viu que, infelizmente, meu amigo, você foi achado em falta nesse requisito. E a última palavra para fechar, ele diz Pérez. Perceba que ele não diz o face como está lá escrito na parede. Ele diz Pérez, porque ele faz ali a adaptação para que Belsazar entendesse. Na parede foi escrito o face, com F mesmo, apesar da nossa tradução trazer com P, mas o jeito certo de se falar é com F. E o face e Pérez, ou Féres, tem o mesmo sentido, que é dividir. Lembra que quando Uzá foi rachado ao meio ali, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, Féres Uzá, que é ali onde Deus colocou uma ruptura em Uzá, quando ele tocou na arca. Então lembre-se que Pérez significa dividir. E ele explica: seu reino acabou de ser dividido e ele vai ser entregue aos medos e aos persas, exatamente aquele povo que você está lá, ó, sem prestar atenção, que nesse momento já devem estar invadindo a cidade. E a Bíblia diz que o juízo foi tão assim imediato sobre Belsazar que naquela mesma noite o Império da Babilônia, naquela mesma noite, o Império da Babilônia foi foi destruído. E aquele império que, na época de Nabucodonosor, foi o auge, o apogeu, né? Porque já tinha tido os outros reis, como Assurbanipal, como outros reis ali que trouxeram a glória à Babilônia, mas como Nabucodonosor não existia. Mas naquele momento, tão rápido quanto a sua ascensão, foi a queda da Babilônia. Como Deus cuida de Daniel. Olha como Deus cuida de Daniel. Depois dessa cena, depois que Dário invade, aliás, antes de Dário invadir, a Bíblia diz no versículo 29 Ele foi colocado como que ele recebeu um vestido de púrpura, ou seja, dá a entender que a vestimenta dele não era característica para o ambiente em que ele estava. Ele foi vestido adequadamente para o ambiente e que pusessem ele numa cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro do reino. Ponto. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario ocupou o rei. Aí o versículo 1 do capítulo 6 diz: e pareceu bem a Dario constituir sobre o rei a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel Daniel. era um deles. Eram Olha o as cuidado. satrapias, né? Chamar de É, satrapias, né? sátrapas. Eram É, sátrapas, 120 sátrapas. isso. E olha como As Deus sátrapas. cuida. Deus promoveu tudo isso, posicionou Daniel no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Tudo isso porque Daniel nunca deixou a sua conduta se abater em face dos ambientes que ele estava. A E ele despeito do que foi estava chamado, viu? acontecendo. Ele foi chamado Ele foi porque não, chamado. mas ele foi chamado porque não estava lá, Marcos Lima. Exatamente. Isso mesmo. Ele Exatamente. estava, Pois ele é. estava nos Eu seus acho, eu acho aposentos. que uma das maiores lições que a gente toma do livro de Daniel é que, primeiro, que isso é bíblico. Tiago, capítulo 4 vai falar que Deus, ele resiste aos soberbos. E a gente vê, no início ao fim do livro de Daniel, Deus abatendo quem estava muito exaltado. E outra coisa, que se manter
fiel e dentro dos desígnios, dos mandamentos, da lei de Deus, não vai lhe trazer nenhum tipo de consequência final ruim. Porque dizer que foi fácil para Daniel e os amigos se verem nas situações que eles passaram, obviamente não foi. Mas Deus não quis livrar ele da cova, Deus não quis livrar eles da fornalha, mas quis mostrar que dentro da fornalha, que mesmo dentro da cova dos leões, mostrando que mesmo dentro daquele império que era totalmente contra os princípios, Deus ainda estava com ele. Quero Olha, só nós estamos. deixar um Dentro, detalhe aqui, viu? Só antes disso, já passar para nisso, só um detalhe. Escutei uma pregação da irmã Lídia nesse final de semana e algo me chamou muita atenção no que ela disse. Na Bíblia não existe esse termo, os humilhados serão exaltados. Na Exatamente. Bíblia diz que aqueles que se Ele que humilham é que o Senhor exaltará. Então, olhe só que riqueza nesse negócio, né? Daniel tinha uma vida de quê? Oração, contato, relacionamento. E é isso que deu combustível para ele continuar sendo quem ele era. Mas, Marquinho, você fazer 7 dias de oração, campanha de oração, é uma benção, é difícil. Esse homem já devia estar com cerca de oitenta e Com sete certeza. anos, porque ele foi para lá adolescente, entre 15, 16, 17, e já se passaram aí, ó, nessa época da história, 70 anos, meu amigo. A Bíblia diz que 70 é um número que remete à plenitude, né? É até chamada a idade do rei, é a plenitude dos tempos, né? Ele estava pleno diante de Deus aos 80 e bote força, né, Nilson? e é uma palavra que eu acho que resume isso que nós estamos falando, é imediatismo. Nós olhando para o livro de Daniel, parece que as coisas acontecem muito imediato. E às vezes nós nos enganamos com esse imediatismo. Nós achamos que, como você disse, uma campanha de oração, 7 dias, alguns momentos, alguns jejuns, esse imediatismo vai nos trazer respostas no micro-ondas. E a história de Daniel, ele nos ensina a questão da fidelidade através dos tempos. Uma coisa é certa, aquele jovem que chegou na Babilônia, com as suas imaturidades pela idade, digamos assim, nada o tirou de um foco. E a caminhada dele, o relógio dele não foi acelerado como nós aceleramos uma mensagem no WhatsApp. Ele viveu o mesmo tempo no sentido que outras pessoas que estavam ali, os dias passavam as horas normais, então não havia imediatismo na vida dele, o que havia era convicção. Então, ele completa 30, ele completa 40, ele chega aos 60, mas a convicção não muda. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o imediatismo que, às vezes, nós queremos retirar de um livro, como que do capítulo 5 para o capítulo 6 se passaram alguns meses, quando na verdade se passaram anos, Anos. décadas. Mas o que nós vemos é que do capítulo 1 até o final do livro, o tempo passa, o homem envelhece, mas ele não muda quanto à sua convicção. Algumas das Muito bem. histórias mais imponentes da Bíblia, e eu poderia dizer isso, se tratam de oscilações. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver o povo oscilando o chega a tempo dar raiva de ler, né? inteiro. Dá raiva mesmo. Dá raiva Oscilação. mesmo. E talvez, Nilson, essa sensação de imediatismo no livro de Daniel, da gente ver Deus operando quase que instantaneamente de um capítulo para o outro, se dê pelo fato das inexistentes oscilações que houveram na vida do profeta Daniel. Então, o que se pode contar da vida de Daniel, pode se contar porque são tantas vitórias, são tantas bênçãos, são tantos bons posicionamentos que você não vê ele oscilando. Você não percebe em nenhuma parte ele oscilando, ele dando para trás, ele se negando a fazer alguma coisa por Deus, não.
Ele permanece Na, constante. Sabe, Constante. Marquinhos, na última aula, a gente conversando, aqui na igreja, a gente estava conversando exatamente sobre isso, que apesar da resiliência, porque o cenário geopolítico que Daniel viveu ali era extremamente conturbado. Ele viu a Total. ascensão e a queda de vários impérios e ainda assim se manteve não só fiel, mas também como um dos principais conselheiros diretamente de todos os reis que passaram. Então entenda que Daniel, o Deus, ele tem também esses lugares para você, jovem, você, professor, e a gente deve colocar hoje na cabeça dos nossos jovens que esses lugares são para nós, sim. Às vezes a gente diz que a faculdade é cemitério de crente porque os crentes não estão tomando o seu lugar dentro do contexto da faculdade. A gente está entregando cada vez mais certas coisas para o mundo e a gente não tem como fazer, não tem como ter voz se a gente não está ocupando essas situações. Agora também não é ocupado de qualquer jeito, porque Daniel só ocupou pela sua fidelidade, pela sua, pelo seu posicionamento de não abrir mão de quem ele era. Então, entenda que é muito importante essa mensagem do livro de Daniel, do início ao fim, para que a gente venha se lembrar que a humildade nos coloca em lugares gigantescos, principalmente quando nós decidimos não abrir mão dos princípios, porque quem quebra princípios por eles é Será que quebrado. E um último, aí eu encerro minhas muitas falas, Raniel. Um último, ponto- um Todas último, perfeitas, irretocáveis. um último ponto que nós também precisamos desconstruir é que muitas vezes se passa a imagem de um Daniel como super-herói, quando na verdade Daniel, o livro ele não conta, mas Daniel viveu suas dores pessoais. Ele foi retirado da sua cidade, do seu povo, do seu aconchego familiar. Então, eu entendo que a vida devocional de Daniel é o que fortalecia diante das dores. A questão é que Daniel tinha uma vida devocional. E muitos no nosso tempo não, E ele era da nobreza, né, Nilson? Ele e era era da da nobreza. nobreza. E no nosso tempo, Verdade. muitos querem ser como Daniel sem ter uma vida devocional. Ou seja, é totalmente contraditório. Como é que eu vou superar as dores, as angústias, as adversidades que me assolam se eu não busco ter uma vida devocional? A quem eu vou recorrer? E a gente fala sobre os imperadores que ele aconselhou, né? Ele viu a passagem de bastão por vários deles, né? Na introdução da lição fala sobre isso. Vários deles, ele viu o bastão sendo passado e ele mesmo, passou o bastão de Jeremias até Esdras e Neemias. Ele não só passou o bastão do aconselhamento aos líderes, eles mesmos sendo pagãos, mas ele também passou o bastão dos profetas, desde o tempo de Jeremias até Esdras e Neemias, que reconstruíram a cidade. Perceba a importância de homens e mulheres que se submetem, que se humilham debaixo da potente mão de Deus e veja como Deus trabalha. E isso pode e deve ser contextualizado para nós agora, em 2024, porque a gente tem uma missão a cumprir lá na nossa faculdade. Nada de cemitério de crente, coisa nenhuma. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos um cajado para carregar, nós temos um legado a transferir. E não tem nada a ver com essa transferência de unção que a turma anda fazendo por aí. É a transmissão da poderosa palavra de Deus sendo vista e refletida no nosso viver e que é sentida, percebida por aqueles que nos cercam no ambiente de trabalho, no ambiente estudantil e no ambiente familiar. E que esta seja a tônica da vida do senhor, da senhora, caro professor, cara professora, e dos teus alunos,
E faça, sim, uma vida, não só uma semana, não só um dia de oração. Faça uma vida de oração para impactar a tua classe e para trazer esta verdade para os dias atuais. E alguém dizer ali, vai um aluno de Nilcinho, ali vai um aluno de Marco Júnior, ali vai um aluno de Felipe, um aluno de João, um aluno, porque nós somos imitadores de Cristo. E as pessoas devem nos imitar, não porque somos nós, mas porque nós somos imitadores de Cristo. Então eu deixo essa palavra também. E Nilcinho disse que já encerrou as palavras dele, todas muito boas, viu, Nilcinho? Vocês são pessoas que me deixam muito orgulhoso de estar nessa bancada com vocês, de ter amizade com vocês, de servir a Deus com vocês. E eu agradeço também pela oportunidade e me despeço aqui nessa participação, deixando a palavra final para Marquinho e João Felipe. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima aula e não esqueçam de reiterar aos alunos os princípios que devem ser perenes nas nossas vidas, para que tenhamos a bênção de Deus em todos os nossos passos. Pai do Senhor, querido aluno, querido professor, que a aula de vocês seja uma bênção e vamos seguindo. Lembre aí de deixar seu joinha, seu like, que o meu não faz Marquinho, aquele negócio chique, e o faz o Não, Marquinho, com O a outro. outra mão. Ah, olha aí, a outra mão de Marco Júnior. Alguém percebeu alguma Olha o diferença? negócio melhorando. A Sem... bandoleira trocou de braço. Faz aí com a mão esquerda, Nilcinho, com a mão esquerda o joinha. Faça o joinha no nosso canal. Veja que só João Felipe está usando a mão Só direita. falta Mas João. tá chegando, tá chegando. Curta, compartilhe, dissemine esse conteúdo aí com os teus amigos, porque isto é conteúdo bíblico, isso é coisa boa, isso é bênção para a tua vida. Muito obrigado por estar junto conosco mais uma vez. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.